Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Revisando o Direito Civil. Direto aqui do Legal em São Paulo, comigo, o professor Durval Salge Júnior. Nesta aula, nós estaremos vendo um dos pontos mais importantes do Código Civil brasileiro, que é o direito de empresa. Antes de passarmos às considerações de cada um desses tópicos, eu gostaria de lembrar a vocês do seguinte. Há algum tempo atrás, o que acontece? As empresas não estavam dentro do Código Civil brasileiro. Esse direito de empresa era tratado por outra matéria, outra disciplina do curso de Direito, qual seja, direito comercial. O direito comercial, ele tratava das empresas em geral, das sociedades. Mas ficava deslocado. Por quê? Porque nós já vimos nas aulas passadas que o direito civil quer dizer direito das pessoas. Então, o que é o Código Civil? É o Código das pessoas. Então, nós temos as pessoas naturais e depois nós temos as pessoas jurídicas. Portanto, do ponto de vista técnico, vamos chamar assim, até metodológico, tirar as empresas, manter as empresas afastadas do Código Civil brasileiro, era até um contrassenso. Então, o que aconteceu? A partir da Constituição do pessoal em 69, que trabalhou na reforma do Código Civil brasileiro, o que aconteceu? Eles foram buscar a empresa lá no direito comercial, as sociedades lá no direito comercial, e vão trazê-la para dentro do Código Civil brasileiro. Então, o Código Civil brasileiro passa a abrigar as sociedades, passa a abrigar não só as pessoas jurídicas de direito público interno e externo, como as pessoas jurídicas de direito privado e também as sociedades. Abrindo, então, toda uma plataforma legal dentro do Código Civil brasileiro para o quê? Para contemplar as empresas. Então, quem atua nessa área, nós chamamos de advogados que atuam em direito empresarial. São os advogados empresariais. Então, o que acontece? É óbvio que aqui, nessa aula de hoje, nós vamos tentar trabalhar com vocês todos os tópicos que são interessantes, né, acerca das pessoas jurídicas, aí sendo as sociedades. Mas seria importante, não é, porque o tom nosso do curso é revisando o direito civil, que depois você, meu amigo estudante de direito, você, meu amigo estudante de direito, você, meu colega advogado, operador do direito, né, se aprofunde mais. É muito interessante, é muito importante que você tenha essas informações relativas à empresa. Né? Nós não advogamos somente para as pessoas naturais, nós advogamos também para essas sociedades, para essas empresas. Então, é muito importante que nós tenhamos o quê? Afinado, né, o discurso, a técnica, né, os conceitos e todos os institutos, de forma a termos aí uma grande mobilidade nesse assunto. Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é voltar um pouquinho lá para o começo e pensarmos o seguinte. Então, acabei de falar, nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e externo, não vou falar agora delas. Depois nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. Quem são essas pessoas jurídicas de direito privado? Nós temos as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e depois a empresa individual de responsabilidade limitada. Muito bem, mas dentro das pessoas jurídicas de direito privado, nesse tema pessoa jurídica de direito privado, nós temos o quê, pessoal? Nós temos as sociedades. Então, é aqui que vamos trabalhar na aula de hoje, justamente nessas sociedades. O direito de empresa, ele está presente no Código Civil brasileiro justamente para o quê? Para abranger estas sociedades, para contemplar estas sociedades. Então, sem mais delongas, já vamos passar, então, para o estudo das sociedades, que é a base do direito de empresa. Vamos começar o seguinte, olha que interessante. O Código Civil brasileiro, ele fala do direito de empresa, mas ele não começa com a sociedade. Olha que interessante. Ele começa com a figura do empresário.
Aí sendo, por quê, pessoal? Porque, é óbvio, né? Eu não tenho sociedade se eu não tenho empresário. Então, a figura do empresário, o que quis o Código Civil Brasileiro? O Código Civil Brasileiro quis valorizar a figura do empresário. Quis dar à figura do empresário a devida importância. Então, por isso, o empresário, aqui sendo, ele vem o quê? Ele vem antes da sociedade. O Código Civil traz ele como carro abre-alas do direito de empresa. Então, vamos lá verificar quem é esse moço, quem é esse empresário. Então, empresário é aquela pessoa que profissionalmente, não há amadorismo, é profissional o trabalho dele. Né? Ou seja, ele empenha toda uma técnica, ele não está ali de forma irresponsável, ele não está ali para uma brincadeira, ele é um profissional. Todo empresário atua profissionalmente. Para o quê, professor Durval? Para realizar atividade econômica. Pessoal, atividade econômica é muito importante, porque, olha, é o lucro. Né? Então, o que o empresário tem por objetivo? Ele tem por objetivo, na sua atividade econômica, o lucro. Né? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso organizadamente. Olha que bacana. Não é de uma forma desorganizada, pessoal. Não é. Ele fará de uma forma organizada. Então, nesse sentido, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é a comercialização para a realização desse lucro de bens ou serviços. Então, olha que bacana, pessoal. Esse é o empresário. Então, rapidamente, aquele que profissionalmente realiza atividade econômica de modo organizado, cujo objetivo é o quê? A comercialização de bens ou de serviços. Então, essa pessoa é o empresário. O empresário deve ser inscrito, assim como a sociedade? Sim, pessoal, sim. O empresário é obrigatório até, né, é o registro desse empresário no cartório competente, que é o cartório de registro de pessoas mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais. Então, lá, nesse cartório, vai ser o quê? Inscrito os empresários. O próprio Código Civil Brasileiro vai trabalhar na inscrição do empresário. Quais são os pontos, quais são os documentos, né, que são necessários, as informações que são necessárias para que você possa, então, realizar o quê? Realizar a inscrição do empresário no cartório competente. Fechou? Então, vamos lá, pessoal. Quem é que pode ser esse empresário? Bom, em primeiro lugar, é necessário que esse empresário tenha capacidade. A capacidade, ela vem de duas maneiras. Ou ela vem pela idade, ou ela vem pela emancipação. Então, é necessário que este empresário, que for realizar a sua inscrição para, de modo profissional, realizar atividade econômica organizada para comercialização de bens ou serviços, deve ter, antes de mais nada, capacidade. Tá bom? Como tudo, né? Para os atos da vida civil, não sendo representado ou assistido, é óbvio, você precisa ser capaz. Mais do que isso, viu, pessoal? Não pode ser impedido. Por quê? Porque em alguns casos, por exemplo, como o do falido, você está impedido de realizar a atividade empresária. Então, além da capacidade, a legislação exige também o quê? Exige que você não tenha impedimentos para exercer o quê? Essa digna função de ser um empresário, de empresariar sociedades. Então, além da capacidade, você não pode ser legalmente impedido. Tá bom, pessoal? Então, estão aí os dois requisitos para que você possa ser empresário. Muito bem. Dentro do direito, então, o direito de empresa vai lançar sempre um primeiro olhar para a figura do empresário. Logo em seguida, ela vai lançar, né, vistas à sociedade. E aqui uma atenção especial, viu, pessoal? Por quê? Porque a sociedade é a base do direito de empresa. É muito importante nós pensarmos o quê? Nessa figura
da sociedade como sendo o quê? A base do capitalismo, né? Por quê? Porque qual é a principal função do capitalismo? É a realização, a movimentação, a circularização de bens e serviços. Né? Então, quem é que faz isso além das pessoas naturais? São as pessoas jurídicas, mais especificamente o que? As sociedades. Por quê? Porque as associações, as fundações e as organizações religiosas não têm que intuito? Não têm partidos políticos, não têm intuito do lucro. Quem tem intuito do lucro é justamente a sociedade. Então, o que é uma sociedade? Primeiro, uma sociedade é uma reunião de pessoas. Essas pessoas vão o quê, pessoal? Nós já vimos aqui em cima na figura do empresário. Vão realizar uma atividade econômica. Então, essa sociedade, por intermédio de reunião de pessoas, sejam pessoas naturais, sejam pessoas jurídicas, né, vão o quê? Circularizar bens ou serviços. Vão fazer a comercialização desses bens ou serviços. Essa é a sociedade. Visando o quê, pessoal? Não tenha dúvida nenhuma, né? Visando resultados, visando resultado. Ninguém abre uma empresa, uma sociedade, principalmente aqui nesse caso, não é? De uma maneira que não terá lucro. Ele não, em primeiro lugar, o objetivo é o quê? Qual é o que ele tem que mirar na sua atividade econômica? O lucro. Então, é óbvio que essa sociedade, né, composta dessa reunião de pessoas que vão fazer o quê? Essa movimentação de bens ou serviços, terá por fim o quê? Este determinado resultado. Tá bom? Esta é a sociedade. Muito bem. Vamos avançar. Então, qual é a atividade econômica preponderante? O lucro. O lucro. Nós já vimos que, dentre as pessoas jurídicas de direito privado, nós temos ali a sociedade. A sociedade tem qual objetivo? A sociedade tem que finalidade? A sociedade tem que target, tem que alvo? O lucro. Tudo bem? Ela quer o quê? Ela quer resultados. Tá bom, pessoal? Então, o código ele vai dizer o seguinte para nós, que existem dois tipos de sociedades. As sociedades despersonificadas e as sociedades personificadas. Aí é o seguinte, pessoal, para nós chegarmos aqui, nós temos que verificar o seguinte, o que é a personalidade? Eu queria falar um pouquinho com vocês isso daqui, antes de nós entrarmos nesses dois tópicos aqui. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Durval, quando é que a pessoa natural adquire personalidade? Ela adquire personalidade do nascimento com vida. Então, um bebê, logo após seu nascimento, se ele nascer com vida, ele já tem personalidade. O que ele não terá é capacidade civil, mas a personalidade já existe. Em relação às sociedades, né, nós vamos verificar que somente as personificadas terão esta personalidade, terão esta aptidão. Nós podemos dizer que elas são sociedades completas. Né? Enquanto a sociedade, a primeira sociedade, que é a sociedade despersonificada, ela é o quê? Ela não tem personificação, ela não tem personalidade. Aí todo mundo me pergunta nessa aula de direito empresarial, Durval, como é que o Código Civil brasileiro pode contemplar sociedades despersonificadas? Não está errado? Olha, pessoal, pensando bem, realmente é uma questão a nós pensarmos. Os doutrinadores entendem que foi muito importante trazer as sociedades despersonificadas para dentro do Código Civil brasileiro para dizer o seguinte, olha, embora vocês não tenham personalidades, o direito não esqueceu de vocês. O direito inseriu vocês no Código Civil brasileiro como sociedade. Só que nós vamos titular vocês de despersonificadas. Portanto, vocês não têm personalidade. Tá? Quem são estas empresas? Primeiro, a sociedade em comum. O que é a sociedade em comum? É aquela sociedade que não tem ainda registro
do seu contrato constitutivo. Portanto, olha, que daqui a pouco nós vamos ver, o registro do contrato constitutivo, no cartório competente, é que vai dar a ela personalidade. Então, primeira sociedade é a sociedade em comum. É aquela pessoa que abre a empresa de forma apressada, né? Já vai montando, já vai alugando, já vai, enfim, trabalhando ali um ou outro, vamos chamar um funcionário, não é? Que já contrata, já tem lá um motoqueiro, já tem lá um pessoal, mas ainda não levou a registro o seu contrato constitutivo. Então, não tem personalidade. Então, nós vamos colocar ela dentre as figuras das sociedades despersonificadas. E aí, no caso específico, será uma sociedade em comum. O direito não esqueceu dessas sociedades, que não têm registro ainda. Ele diz o seguinte: eu sei que você existe, eu sei que você tem lá alguém que presta serviço para você, eu sei que você tem um produto, eu sei que você tem um serviço, mas como você ainda não está registrada, eu vou te chamar de despersonificada. Mas você não está desamparada pelo direito. Tanto é verdade que você está inserida dentro do bojo do Código Civil brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, para ela, nós vamos ter o quê? As regras da sociedade simples. Depois, nós vamos ter a sociedade em conta de participação. Essa sociedade é uma sociedade muito interessante. Por quê? Porque ela tem o chamado sócio oculto, né? Ela tem o sócio ostensivo, que é aquele que contrata, né? Que existe perante terceiros. E nós temos também o quê? Nós temos a figura do sócio oculto, que é aquele sócio que não aparece. Tem somente, em relação à sociedade, um contrato com o sócio ostensivo, que fica velado entre eles. Ali eles vão determinar qual é a participação desse sócio oculto dentro dessa sociedade em conta de participação. Essa sociedade, vamos chamar assim, ela é tão despersonificada que eu nem admito que o contrato dela constitutivo seja levado a registro nenhum. Então, o código mais ou menos diz o seguinte: olha, você existe, né? Eu vou cuidar de você no Código Civil brasileiro, mas já vou avisando, você é tão despersonificada, mas tão despersonificada, que eu não deixo nem levar o seu contrato constitutivo a registro. É como se você existisse para mim, tá, dentro do Código Civil brasileiro, mas, tecnicamente falando, eu só digo o que você é, quais são os seus limites, quais são as formas de você atuar perante terceiros, mas eu não te reconheço. Você, para mim, é despersonificada. Bacana, pessoal? Fechou. Depois nós temos aquelas sociedades que são as sociedades plenas, são as chamadas sociedades completas. Então, essas sociedades são as sociedades personificadas, isto é, aquelas que, uma vez levado a registro o seu contrato constitutivo no cartório competente, ela adquire personalidade. Entendo personalidade, ela entra no cabedal das pessoas, das sociedades personificadas, exceto a sociedade em conta de participação. Professor Durval, não levamos ainda a registro os atos constitutivos da empresa. Bacana. Sociedade em comum despersonificada. Tudo bem? Quem são essas sociedades? Sociedade simples. Sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Sociedade limitada. Sociedade anônima. Sociedade em comandita por ações. E cooperativas. Pessoal, eu sei que você já me conhece há algum tempo, já sabe que nessas aulas eu leio pouco os dispositivos do Código, até para não tornar a aula muito pedante, afinal de contas é revisando o direito civil. Mas aqui, especificamente, eu vou pedir vênia, eu vou pedir licença a você para ler um pouquinho de cada sociedade personificada, apenas tão somente para nós batermos um papo, né? Então, vamos lá. Quem é a sociedade simples? A sociedade simples é aquela que tem uma dimensão reduzida do seu negócio. Isto é, ela é uma empresa júnior, vamos chamar assim.
ela tem, obviamente, um sentido de lucro, afinal de contas, ela está aqui como sociedade, mas ela tem o quê? A dimensão de negócio dela ainda não é tão potente de forma a transformá-la em uma outra sociedade personificada. Então, o direito vai falar o seguinte: como você tem essa dimensão reduzida na área negocial, na área de circularização de bens ou serviços, então eu vou dizer que você é uma sociedade simples. E o Código Civil já abre com ela. Não é? Já diz o quê? Olha, está aqui, ó, você é a sociedade simples. Não é? Então, na realidade, muita gente diz que a sociedade simples ela é o quê? Ela é feita por exclusão. Então, se você não for nenhuma outra sociedade, então você será simples. Eu não prefiro assim, não. Eu gosto muito dessa questão de dimensão reduzida de negócio. Por isso, nós chamamos ela de simples. Vamos para o próximo. Sociedade em nome coletivo. Né? Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Muito bem, pessoal. Então, está aqui a primeira vedação. Né? Enquanto algumas outras sociedades permitem o quê? Que estas pessoas que compõem a sociedade sejam naturais ou jurídicas, a sociedade em nome coletivo não permite, ela só admite pessoas físicas. E assim, ela é muito potente, porque eu não sei se você reparou, diferentemente da limitada, os sócios respondem o quê? De forma solidária e de forma ilimitada pelas obrigações dessa sociedade. Então, é uma sociedade que precisa de pensar muito, porque ela é uma sociedade potencialmente importante. Tá? Mas ela existe, ela está aí, ela é personificada e o direito contempla ela. Né? Depois, nós teremos o quê? A sociedade em comandita simples. Vamos dar uma lidinha rápida aqui. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, tá? Que são obrigados somente pelo valor de sua cota. Então, a sociedade em comandita simples, nós podemos falar que, entre aspas, ela é uma mistura da sociedade em nome coletivo com a sociedade limitada. Então, eu terei sócios dentro dessa sociedade que têm uma responsabilidade pelas obrigações sociais de forma ilimitada, tá, pessoal? De forma solidária. E, junto com eles, eu terei o quê? Pessoas que compõem essa sociedade que terão o quê? A sua obrigação social vinculada ao limite da sua cota social dentro da empresa. Tá bom? Essa sociedade, então, nós chamamos de comandita simples. Depois eu tenho a sociedade limitada, que está aqui, ó. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, vamos lá. Aqui não tem limite. Na limitada, você pode tanto ter uma pessoa natural, como você pode ter uma pessoa jurídica como sócio, né? Como essa pessoa que vai compor a sociedade. Agora, olha que interessante, pessoal. Ela só responde, estas pessoas só vão responder pelas obrigações sociais da empresa até o valor da cota delas. Mas o senhor falou aí que solidariamente e limitadamente, sim, pela integralização do capital social. Então, vamos pensar o seguinte, que o capital social dessa empresa limitada seja R$50 mil e não está capitalizado. Então, eles vão responder solidária e limitadamente até que completem. Uma vez completado, a responsabilidade dessas pessoas que compõem essa sociedade personificada dita limitada, vão ficar o quê? Exclusivos somente o quê? As cotas que elas possuem, respectivamente, dentro dessa sociedade limitada. Tá bom, pessoal? Bacana. Vamos para o próximo.
nós temos aqui agora a próxima sociedade, que é a sociedade anônima. Então, diz lá, na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Muito bem, então nós temos o capital social, ele já não está mais dividido em quotas, ele está dividido em ações, tá? E muitas vezes, e por isso que nós chamamos de sociedade anônima, estas pessoas que detêm estes títulos vivem realmente de uma forma anônima. É lógico que você terá registro de quem adquiriu estas ações, né? Sejam acionistas minoritários ou majoritários, eu tenho essa informação. Tá? Mas como ela está muito pulverizado, é possível que estejam muitas pessoas são o quê? Sócios desta sociedade anônima, possuem ações dessa sociedade anônima, então eu digo que é uma sociedade anônima, mas respectivamente por esse aspecto. Então, lembrando sempre que ela pode se chamar sociedade anônima, ela pode se chamar o quê? Companhia, tá? Então, o 1088 ele vai trabalhar nestas duas questões. Próxima, sociedade em comandita por ações. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, né? E aí, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Somente aí vem o acionista em qualidade para administrar a sociedade. Como diretor, responde subsidiária e limitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, o que vai acontecer aqui especificamente? Nós temos a comandita, né, simples, que responde limitadamente. Você lembra, pessoal? Né? Quem é que responde? Somente o sócio. Não é? Porque nós temos dois tipos de sócio na comandita simples, você lembra? Aquele que vai responder de forma total e solidária, né? E aquele que vai responder só até o limite da sua cota. Então, nós temos, esse é o comandita simples. E na comandita por ações, exatamente, ela tem quase esse mesmo perfil, só que aqui são cotas, aqui são ações. E esse pessoal que estará à frente, que estará à testa, que é o administrador, não é? Que o direito diz que esse é o acionista controlador dessa comandita por ações, não é? Ele vai ter o quê? Responsabilidade, da maneira como está previsto aqui no 1091, subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, ou seja, tem as obrigações da comandita por ações. E, de uma forma subsidiária, vai responder pelas obrigações. E, olha, pessoal, de uma forma ilimitada. Então, é outra sociedade, potencialmente também, né, muito interessante. Tá? E, por fim, nós temos a figura da sociedade cooperativa. Né? A sociedade cooperativa, ela, como o próprio nome já diz, né, é uma reunião de diversas pessoas, que nós vamos chamar de cooperados. Esses cooperados terão uma cota dessa sociedade cooperativa e vão ter responsabilidade em relação a ela. Tá? Essas obrigações sociais, elas são o quê? Elas são voltadas para estas pessoas que formam o quadro de cooperados. Tá? Então, nós temos aí os contratos constitutivos da sociedade cooperativa, vão regular o quê? A forma de administração dessa sociedade cooperativa, quem pode ingressar como cooperado, como é que é a exclusão dele, quais são as responsabilidades, as obrigações sociais desse cooperado. Né? Por quê? Porque as cooperativas, elas também têm uma circulação de bens ou serviços, mas, normalmente, a cooperativa ela tem uma finalidade, além do lucro, uma finalidade social. Tá? Isso é muito importante. São as sociedades cooperativas, elas têm o quê? Além dessa questão de estarem aí dentre as sociedades personificadas, dentre as empresas do Código Civil Brasileiro, ela tem um viés
meio público, né? Ela tem um viés meio social. Então, normalmente, né, os objetos sociais das cooperativas não são tão fortemente focados no lucro, né, nos resultados imperativos. Não, ela tem uma razão de ser socialmente falando. Muito interessante a figura da sociedade cooperativa, que depois merece de você uma leitura, um aprofundamento. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui. Quais são as obrigações sociais, né, dessas sociedades? Olha, pessoal, eu coloquei pontos importantes aqui, né? Em primeiro lugar, a primeira obrigação da empresa é perseguir o lucro. Não é? É perseguir o lucro. Por quê? Porque a atividade econômica dela está vinculada ao lucro. Agora, o que é mais importante? No caso de perda, né, estas pessoas que compõem esta sociedade empresária, elas vão se cotizar na forma do contrato social e na forma da lei para o quê? Para fazer frente a estas perdas. De modo que esta pessoa, de modo que esta empresa, de modo que esta sociedade, essa pessoa jurídica de direito privado, possa o quê? Manter-se sólida. Manter-se sólida. E olha, pessoal, as obrigações estão muito vinculadas ao objeto social dessa empresa. Tá? Então, qual é o objeto social da empresa? O objeto social da empresa, por exemplo, é a venda e comercialização, a comercialização do produto pneu, por exemplo. Então, se esse é o objeto, nós vamos perseguir lucros, não é? Nós vamos fazer frente às perdas, nós vamos trabalhar perante terceiros, nós vamos nos obrigar perante terceiros nas várias conduções do nosso negócio. Em que sentido? No sentido de cumprir o meu objeto social. Mas, para isso, eu preciso de me responsabilizar perante essas pessoas. Então, as obrigações sociais, elas têm duas dimensões. Ela tem a dimensão interna, que é a obrigação dos sócios para com os seus pares, seja em que qualidade que for da sociedade personificada. E a número 2, tem uma obrigação social perante terceiros. São estranhos ao quadro societário, à composição dessa empresa, desta sociedade. Então, também, a todo momento, vai abrir conta em banco, enfim. Então, estas são as obrigações sociais. Todas elas, o próprio Código Civil é muito detalhado, ele vai te dizer exatamente quais são, em que nível, quais os níveis de responsabilidade. Muito importante, talvez, depois você dá uma olhadinha com mais calma, tá bom? Mas essas são as obrigações sociais que nós temos. Não esqueça essas duas dimensões. As obrigações internas entre os sócios, observada a constituição de cada sociedade personificada, e também as obrigações perante terceiros. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o próximo. A administração da sociedade. É óbvio, pessoal, é óbvio que esta sociedade, por ela ser o quê? Uma pessoa jurídica, ela não existe fisicamente. Ela não existe no mundo tangível. Ela é imaterial, mas, né, o próprio contrato constitutivo vai dizer a nós quem administra essa empresa. Quem estará à testa, quem estará à frente do negócio. Quais são as responsabilidades, de que forma essa empresa será administrada? 1, 2, 10 pessoas? Quem são os seus diretores? Quais os limites de cada diretor? Como é que cada diretor vai se responsabilizar perante terceiros na condução desta sociedade? Então, nós temos toda uma parte no Código Civil que vai cuidar o quê? Da administração destas sociedades. Muito bem. No tocante à dissolução, pessoal, nós temos as dissoluções das sociedades com previsão legal. Eu vou me permitir aqui não ficar lendo, até porque a gente acaba avançando no horário da aula, mas é importante que você saiba que as dissoluções já estão previstas na forma da lei, já estão pré-escritas. Então, o Código já vai dizer o seguinte, olha, é assim que nós temos a dissolução das sociedades empresárias. E no caso específico, nós temos uma em especial, que é a dissolução judicial da sociedade. Isto é, de alguma forma, você não tem o quê?
não está contemplado na forma da lei, o seu caso de dissolução, ou mais do que isso, você não deseja mais continuar com a pessoa jurídica. Entretanto, tem um sócio que deseja e acaba tendo todo aquele conflito, enfim, e aí judicialmente pode ser o quê? Pode ser pedida a dissolução desta sociedade empresária. Então, nós teremos aí uma ação de dissolução de sociedade empresária. Então, a sociedade não será dissolvida na forma da lei. A sociedade será dissolvida por determinação judicial. Tá bom, pessoal? Os contratos societários. Os contratos societários são de sumíssima importância. Eu tenho cursos em que eu foco muito a questão do contrato societário. Então, o que acontece? O contrato societário, ele vai me dar, e muito principalmente, qual é o meu objeto. Isto é, qual é o meu objetivo? Quais serão os bens ou serviços que eu vou comercializar, que eu vou fazer a circularização deles? Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Por quê? Porque se nós desviarmos desse objeto, nós vamos incorrer na despersonificação da pessoa jurídica, que nós vamos falar lá nas considerações finais. Tá? Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as delimitações. As delimitações estarão presentes no contrato societário. Não é? Quem é que administra esta empresa? Quando ela será dissolvida? Qual o tempo que esta empresa vai existir? Será uma empresa indeterminada? Será por prazo determinado? Ela terá um objeto, 2 objetos, objetos plúrimos? Então, enfim, quais são as delimitações dela? Como é que ela vai se portar perante terceiros? Lembrando sempre, não é, que estas pessoas, não é, que serão os sócios, tem que ter o quê? Capacidade. É a capacidade do empresário. Então, quando você colocar lá quem são as pessoas que compõem esta sociedade, não só no aspecto da pessoa natural, mas também no aspecto da pessoa jurídica, é necessário que nós tenhamos em relação às duas, capacidade. Pessoal, essa é uma parte importantíssima da aula. Registro dos contratos. Durval, a minha empresa existe, mas o seu contrato constitutivo ainda não está registrado. Sociedade em comum despersonificada. Olha, minha sociedade existe e tal, registrei no cartório errado. Sociedade em comum despersonificada. Você só vai adquirir personalidade jurídica como sociedade empresária se o registro do seu contrato for no cartório competente. Então, viu, pessoal? Então, é muito importante que você faça um exame apurado para se verificar, lógico, de que tipo que é a sua sociedade, de que tipo é a sua pessoa jurídica, para que você possa, então, fazer o quê? O registro correto. E aí são várias questões. Você tem o registro civil de pessoas jurídicas, você tem o registro civil de pessoas mercantis a cargo das juntas comerciais. No caso específico, no meu caso, eu tenho uma sociedade de advogados, então é na Ordem dos Advogados do Brasil. Então é necessário fazer todo um estudo para que você saiba, né, onde você deve levar a registro a sua sociedade empresária para que ela obtenha, né, personalidade. E a personalidade é muito importante, porque só aí você tem o quê? A sociedade completa, a sociedade na sua grandeza maior, né? Uma sociedade personificada, tá bom? Bom, o estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é aquela sede ou aquela filial, né, em que toda aquela formação de bens materiais, esse quadro, esse microfone, esse apagador, e de bens imateriais. Quais são os bens imateriais? O símbolo da empresa, a clientela, né? Toda aquela parte material que a pessoa tem, não é? O ponto,
Tudo isso daí vão formar o quê? O estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é de sumíssima importância para o quê? Para a realização da atividade empresária. E quanto melhor você explorar esse estabelecimento empresarial, quanto mais lucro você tiver, não é? Com essa união de bens materiais e imateriais para você trabalhar esse estabelecimento empresarial, maior valor terá a sua sociedade empresária. Tá? Então, estabelecimento empresarial, local onde funciona a administração, onde funciona, né, as filiais, e todos esses bens materiais e imateriais voltados para o quê? Voltados, né, para essa circularização de bens ou serviços, para esses resultados. Quanto mais lucro, mais resultados, mais valorizado você tem o seu estabelecimento empresarial. Clientela, ponto e tudo mais, tá bom? O trespasse. Na realidade, o que é o trespasse? O trespasse, nós costumamos dizer que é a compra e venda das pessoas jurídicas. Não vai dar para trabalhar profundamente a questão do trespasse aqui, mas o que é? É a alienação da sociedade, a venda da sociedade. E aí, sendo, você vai transferir toda essa sociedade para outros sócios. Então, vai haver o quê? Vai haver o trespasse dessa sociedade, a alienação, a venda desta sociedade. E aí é necessário fazer todas essas observações, porque lembre-se sempre, eu tenho o estabelecimento empresarial, que tem um valor econômico potente, eu tenho as obrigações sociais, que devem ser muito bem avaliadas por aquele que vai adquirir, e o contrato tem que ser muito bem elaborado, para que possa o quê? Para que possa abranger todas as nuances do negócio, todas as nuances o quê? Da venda dessa empresa, do trespasse dessa empresa. Eu deixei a desconsideração da personalidade jurídica para nós falarmos aqui no final, porque o que acontece, pessoal? O que o Código Civil vai dizer? Não é? Que nós temos o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, você tem uma sociedade personificada, isto é, você registrou adequadamente o seu contrato. Então, a sua pessoa jurídica vai ter o quê? A sua pessoa jurídica vai ter personalidade. Muito bem, pessoal. Então, qual é o meu medo? O meu medo é perder essa personalidade. Por quê? Porque a perda da personalidade vai permitir o quê? Vai permitir que o meu patrimônio pessoal como sócio fique exposto perante terceiros. Isto é, a pessoa vai desconsiderar a pessoa jurídica e vai ingressar no patrimônio dos sócios para fazer frente o quê? Às obrigações da empresa. E quando agora estou morrendo de medo, nossa, quer dizer, mas espera aí um minutinho, a minha responsabilidade é só perante a minha cota e tal, meu Deus do céu, quando é que eu vou passar a responder com o meu patrimônio pessoal? Né? Quando é que eu vou perder essa personalidade? Você vai perder essa personalidade quando houver confusão patrimonial. Isto é, quando você começar a fazer a maior bagunça entre o seu caixa de empresário e o caixa da sociedade. Quando você misturar o que é seu como empresário com o que é da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica e o empresário é outra pessoa, natural ou jurídica. Não se confundem. Né? Só vão se confundir, e aí você pode cobrar de todos tudo, quando houver o quê? Confusão patrimonial. Ou, no caso específico, desvio do objeto. Por isso que eu estou batendo com vocês nessa aula sobre direito empresarial, que o quê, pessoal? O objeto é muito importante. Né? Que você tenha o quê? Que você tenha pré-definido qual é o seu objeto social. Em que você vai atuar. Por quê? Porque ao registrar de forma adequada o contrato, você vai adquirir essa personalidade. Então, você está tranquilo. E de que modo eu posso ficar exposto? Se você começar a trabalhar desviando do seu objeto. E aí sendo, no caso de confusão patrimonial de desvio do objeto, você pode ter a desconsideração
da pessoa jurídica. Nós chamamos de teoria da penetração. E aí os bens dos sócios vão passar a responder pelas obrigações sociais da empresa. Pessoal, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, a sua gentileza, a sua audiência, e dizer a você que nós estaremos juntos aqui em outras oportunidades para nós trabalharmos essa matéria muito bonita, muito intrigante, muito fantástica, que é o direito civil brasileiro. Hoje nós encerramos aqui o nosso Revisando o Direito Civil, trabalhando o direito de empresa. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado a vocês e até logo!